Alô, comunidade, esse é o ICL Urgente, sempre ao vivo, às 5 horas da tarde. Hoje, 8 de janeiro, 3 anos depois da tentativa golpista organizada por Jair Bolsonaro. O Supremo entendeu assim, ele é o chefe da quadrilha, condenado, e o Brasil lembrou hoje aquela tentativa de impedir que a gente seguisse em democracia. Vamos trazer isso, muito mais, com a presença também de Bruno Concílio, direto da nossa redação, para apuração, para atualização das notícias. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de dar like na nossa transmissão aqui no YouTube, se inscrever e comentar da onde que você está assistindo, que eu estou de olho aqui no chat do YouTube. Rodrigo, vamos nessa. Vamos nessa, Bruno. Boa tarde para você. Boa tarde para quem mora nesse país em que Jair Bolsonaro, aquele que gosta de fazer palavra cruzada, e eu não tenho nada contra a palavra cruzada, é muito bom também, hein, palavra cruzada, né? Caça-palavras, essas coisas é que o Jair gosta, mas ele está tentando reduzir a pena, sabe como? Ele pediu para fazer leituras especiais na cadeia para ver se assim ele reduz a pena. Daqui a pouco a gente explica melhor isso, inclusive tem uma listinha de livros que ele vai ter que ler se quiser aproveitar esse benefício, que inclusive faz parte dos direitos humanos que eles tanto combatiam. Daqui a pouco vamos atualizar tudo isso aqui no ICL Urgente. 3 anos hoje dos atos golpistas do 8 de janeiro. O Palácio do Planalto, em Brasília, sediou um dos atos políticos mais importantes desse primeiro semestre de 2026, porque, claro, no segundo semestre o mais importante vai ser a eleição. A gente tem aí as imagens do presidente Lula, que fez questão de marcar a data, reunindo seus ministros convidados. A gente observa ali a primeira-dama, os ministros Rui Costa, Guilherme Boulos, o vice-presidente Guilherme Alckmin, lideranças políticas, deputados, outros ministros ali na plateia. 3 anos dos atos antidemocráticos. Foi assim que eu errei o nome do Geraldo. Eu falei Guilherme Alckmin, me desculpa, o doutor Geraldo Alckmin, tá ele, ó, Geraldo Alckmin, não sei de onde que eu tirei o Guilherme, mas é isso, o Guilherme é o Boulos, né? E o Geraldo é o vice-presidente. Bom, a gente tem as imagens aí, 3 anos atrás, nesse mesmo dia, grupos bolsonaristas insatisfeitos com o resultado da eleição invadiram, destruíram as sedes dos 3 poderes em Brasília, arrebentaram tudo. Olha o contraste do Lula com os ministros e, do outro lado, esses baderneiros insuflados pelo Jair Bolsonaro, pela gangue, pelo grupo que acabou condenado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro direitinho onde eu estava, acho que todo mundo se lembra, né? Quando recebi as primeiras notícias, as imagens, e eu falei, não é possível, não está acontecendo isso. A gente tinha acabado de ter, né, a posse, eu tinha ido à posse em Brasília, parecia que estava tudo na normalidade, estávamos superando o golpismo e, de repente, isso aí, olha, gente atirando extintor, arrebentando vidros, arrebentando a sede dos 3 poderes, tomando de assalto Palácio, Congresso, Supremo Tribunal Federal, arrebentando. Olha, não são velhinhas com a Bíblia na mão, como dizem, ou não é só a Débora do batom, também ela, participante dos golpes. Mas teve muita violência e eles queriam implantar um regime de exceção, uma nova ditadura militar. Então a gente tem que relembrar estas imagens, como fez o ministro Alexandre de Moraes no dia do julgamento, né? No evento de hoje, além de relembrar esses 3 anos da tentativa golpista, Lula vetou integralmente a redução das penas para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, o famoso PL da dosimetria. E depois o Lula, se a gente puder voltar para as imagens que vocês estavam mostrando agora, isso, e depois, lá para o final, o Lula desceu a rampa e foi para a praça, com a primeira-dama e com alguns dos ministros, inclusive o vice-presidente e também ministro Geraldo Alckmin. E eu destacaria o Guilherme Boulos, né, com um prestígio assim de estar ao lado do presidente nessa descida da rampa, que é para marcar, aqui tem governo, aqui tem democracia, aqui tem veto à tentativa de anistiar os golpistas. Quem traz mais detalhes sobre isso tudo, enquanto a gente tem aí as imagens ainda de Lula descendo a rampa, é o Bruno Concílio. Bruno. Rodrigo, o Congresso ele já até esperava algum tipo de veto por parte do Lula, mas o presidente surpreendeu ao descartar o PL da dosimetria por inteiro. O veto ao projeto, que beneficiaria principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorreu durante a cerimônia no Palácio do Planalto, como você falou, em um momento simbólico de relembrar o que a gente não deve repetir.
Agora, a decisão de Lula deve ser revista no Congresso e para derrubar propostas, os parlamentares precisam de ao menos 257 votos de deputados e 41 de senadores. Mas voltando ao evento, teve gente importante que faltou por medo da reação bolsonarista. Não podia ser ninguém mais, ninguém menos que eles, o Hugo Mota, o presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Vale dizer que com essas ausências, o Lula ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito antes, né? Que é a questão de ler a lista completa de autoridades presentes no evento. Que é uma coisa que, assim, ele fez questão de ler para mostrar que eles estavam ausentes, né, Rodrigo? É algo mais protocolar, né? Sempre a turma do cerimonial entrega, ó, isso aqui são os presentes. E aí o presidente às vezes cita um ou outro, mas ele fez questão de citar todos, não tanto pelos que estavam, mas para destacar os que não estavam, né? Bom, mesmo com o 8 de janeiro completando 3 anos, o Supremo Tribunal Federal ainda tem 346 ações penais em tramitação relacionadas às investidas contra as sedes dos 3 poderes. Inclusive, naqueles núcleos, né, com exceção do núcleo 1, que já transitou em julgado, que é o núcleo do Bolsonaro, do Heleno, os outros ainda tem gente que tem direito a recursos, né? Bom, no discurso de hoje, Lula evitou comentar o PL da dosimetria, mas ressaltou a importância dos direitos humanos como parte da democracia. Vamos escutar um trecho da fala do presidente nesta cerimônia de hoje. Não faz muito tempo, as principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Chamavam os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Importantíssima fala do Lula, relembrando que até pouco tempo eles falavam mal dos direitos humanos e defendiam a ditadura. Dos direitos humanos, agora eles pedem, né, direitos humanos para o Jair. Agora, defender a ditadura, eles continuam defendendo, temos que ficar de olho nisso. Se puderem, partem de novo para uma nova ditadura. Mas nós vamos chamar agora ao vivo a repórter Heloísa Vilela, que esteve lá no Palácio do Planalto, acompanhou a cerimônia, segue no Palácio, pelo que eu vejo ali atrás. E, Heloísa, eu queria que você destacasse para a gente, né, o que você viu. O Bruno já trouxe aí as ausências, né, dos presidentes da Câmara e do Senado. O que mais que você destacaria, além da fala do presidente também? Obrigado pela sua presença. Olha, Rodrigo, boa tarde a todos. Foi uma cerimônia até bastante rápida, bastante objetiva. Foram apenas 3 discursos do ministro Lewandowski, do Alckmin e do Lula, e todos eles bem objetivos. O ministro Lewandowski foi aplaudidíssimo, que nem sempre acontece, porque ele falou justamente que a gente não quer... o Alckmin disse que a gente não quer hegemonia mais uma rede de países que sejam livres com prosperidade compartilhada, que foi um recado muito importante por conta do que está acontecendo na Venezuela. E o ministro Lewandowski foi muito aplaudido quando ele disse que os crimes cometidos na tentativa de golpe são imprescritíveis, inafiançáveis, não pode haver perdão, não pode haver nenhum tipo de benesse da presidência da República para esse tipo de criminoso. E aí foi um aplauso generalizado. E o presidente Lula afirmou que ia fazer um discurso curto, fez mesmo, e destacou, primeiro também deu os parabéns ao STF pelo trabalho feito, que não se dobrou às pressões e às chantagens, que a gente sabe muito bem que vieram de fora, e disse que os traidores da pátria que queriam fomentar um caos econômico no país foram derrotados, e terminou dizendo que o Brasil não aceita ditadura nem civil, nem militar, o que valeu mais uma grande onda de aplausos. Agora, a casa veio abaixo mesmo quando o mestre de cerimônias anunciou: agora o presidente Lula vai assinar o veto à lei
da redução das penas. E aí, Rodrigo, veio abaixo de verdade, porque era o que todo mundo estava esperando para ouvir. Então, o Lula acabou, tão importante quanto o discurso, foi a assinatura dele, vetando, mostrando que o Poder Executivo e o Judiciário também, né, através do Supremo, estão contra anistiar golpista. Agora, Elô, como é que fica essa questão, né? A Câmara e o Senado aprovaram a dosimetria, o Lula vetou, que é uma prerrogativa prevista na Constituição, o Congresso pode derrubar o veto. Eu vou só mostrar a reação do Paulinho da Força, que foi o deputado que foi o relator. Está aqui no telão, se a gente puder trazer. Isso, está aqui, olha. Com o veto ao PL, Lula acabou de confirmar o que todo mundo já sabe. O governo não quer paz, não quer olhar para frente, não quer pensar no futuro do Brasil. Vamos seguir firmes na missão de pacificar o Brasil e lutar agora para derrubar o veto do presidente no Congresso Nacional. Então, a oposição e mesmo o Centrão, representado aqui pelo Paulinho, já falam em derrubar o veto. O Palácio, o Lula, contam com a derrubada do veto, vão resistir. O que você acha que vai acontecer daí para frente, Heloísa? Olha, Rodrigo, o Randolph, que é líder do governo no Congresso, o Randolph Rodrigues, e o líder do PT, o Lindbergh Farias, me disseram que eles não acreditam que haverá uma derrubada do veto, o ano vai começar com muitas outras prioridades e depois, no meio do ano para frente, é só a eleição. Eu não sei se eles estão otimistas demais. O que a gente viu hoje foi a reação dos de sempre, né? Carol Detone, Sóstenes Cavalcante, Flávio Bolsonaro, todos eles querendo votar essa derrubada do veto. A Carol Detone até pedindo uma sessão urgente, extraordinária, que seja agora no recesso, só para votar isso. Bom, esse movimento não existe, o Centrão também não está com essa sede toda. Então, acho que o que, na verdade, se conta aqui é que, caso haja a derrubada do veto, isso vai parar de volta na mão do Supremo Tribunal Federal, porque alguns partidos já disseram que vão correr para o Supremo com a inconstitucionalidade dessa lei, vão argumentar a inconstitucionalidade. E aí a gente espera que o Supremo, que fez todo esse trabalho, colocou todos esses golpistas na cadeia, mantenha essa posição firme da defesa da democracia. Acho que é com isso que, no fim das contas, está todo mundo contando, Rodrigo. É isso. Se derrubarem o veto, o Supremo veta a derrubada do veto. É mais ou menos esse o caminho que está desenhado aí. Se é que o Centrão vai ter essa sede toda, como disse a Ilô, de querer comprar uma briga aberta com o Lula. Vai depender muito do andamento da disputa política e da eleição ao longo de 2026. Mas obrigado pelas informações, Heloísa, que acompanhou lá do Palácio essa importante cerimônia e o veto do presidente Lula no dia de hoje. Obrigado, Heloísa. Até, Rodrigo. Até, obrigado. Muito bem. Eu acho curioso, né, o Paulinho da Força falar que o Lula não quer paz, que nós queremos pacificar o Brasil. Não se pacifica perdoando o golpista. Você pacifica punindo os golpistas. E o Lula falou hoje, não admitimos traição à democracia, né? Aí eu lembro do famoso discurso do Ulisses Guimarães, quando promulgou a Constituição em 88. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Bolsonaro, esses generais golpistas, essa gente que foi para quebrar tudo, é traidor da pátria. Assim como é traidor da pátria Eduardo Bolsonaro, por ficar lá de fora dos Estados Unidos, tentando atrapalhar esse processo. O Lula fez muito bem de vetar na íntegra essa tentativa de anistiar Jair Bolsonaro e companhia. Coisa que os Estados Unidos não fizeram, estão pagando preço. E aí a gente vai para o noticiário internacional. Os Estados Unidos em chamas, hein, pessoal? Um dia depois de uma mulher norte-americana, estadunidense, ser assassinada na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, pelos agentes de imigração do país. Aquela polícia que muita gente está dizendo é a Gestapo do Trump. Olha essas imagens de novo, a gente mostrou ontem, são imagens fortes. O carro sem logotipo da polícia aborda uma mulher que estava ali naquele carro mais escuro, abordam, ela se assusta, manobra, ela não joga o carro em cima do policial. Agora, o policial atira, queima a roupa e ela morre. É um negócio impressionante e por causa desta ação criminosa da polícia, que a gente pode chamar a polícia política de Trump, a cidade de Minneapolis e todo o estado de Minnesota estão com essas manifestações. E olha o frio de rachar que está lá e o povo na rua, hein? O povo na rua. O episódio gerou forte repercussão no país inteiro. Protestos explodiram, principalmente em Minnesota, mas não apenas
em Minnesota. O Bruno Concílio tem mais informações sobre a repercussão deste crime cometido pelo liberou geral, né, adotado pelo Trump contra os imigrantes. Bruno. Rodrigo, mais um episódio revoltante envolvendo a polícia de imigração de Donald Trump. Dessa vez, a mulher morta a tiros por um agente da ICE em Minneapolis foi identificada como Renee Nicole Gould, uma mãe de 3 filhos de 37 anos que havia acabado de se mudar para a cidade. Segundo o Departamento de Segurança Interno, o agente do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega, disparou em legítima defesa. Mas, por sorte, algumas pessoas ao redor gravaram o momento do disparo, que é justamente o vídeo que você mostrou, Rodrigo, das pessoas indo lá, abordarem ela e ela tentando fugir. E foi realmente, o vídeo mostra exatamente o contrário, que foi um assassinato a sangue frio mesmo, Rodrigo. Foi algo inacreditável. É isso, a gente já viu, já mostrou aqui. Inclusive, a pessoa que grava, aquela cena que a gente mostrou agora há pouco, não tem o áudio. Mas tem uma versão em que há o áudio, que não foi feito por um jornalista, é por uma moradora, uma terceira pessoa que estava filmando tudo. E ela grita, desesperada, o que vocês fizeram? Né? Mas olha, absurdo tão grande como o assassinato a sangue frio veio logo depois. Um médico viu o que aconteceu, se aproximou, se apresentou, disse que eu sou médico, deixe-me atendê-la. Né? Ela estava dentro do carro, provavelmente ferida ainda, e foi impedido pelos agentes do ICE. Vamos conferir esse vídeo também do médico tentando ajudar e sendo impedido pelos agentes de Donald Trump. Vamos ver. No! Back up! Now! I'm a physician! I don't listen, care. we understand. We got EMS coming. I get it. Just give us a second. We have medics on scene. We have our own medics. Where are they? Where are they? How can I relax? You just killed my fucking neighbor! You caught butter in the fucking face! You killed my fucking neighbor! How do you show up to work every day? How do you do this every day? You're killing my neighbors, you're stealing my neighbors, what the man? Vocês percebem que a mulher que está muito nervosa, e tem muitos motivos para estar nervosa, porque o médico tenta se aproximar e o sujeito, no maior cinismo, o sujeito do ICE diz, não, nós temos paramédicos vindo para o local. E aí a mulher vizinha diz, cadê? Cadê os paramédicos? Porque a vítima estava agonizando dentro do carro. E ele diz, eu não me importo, nós temos paramédicos. E ela diz, como é que você consegue trabalhar todos os dias assim? Vocês acabaram de atirar no rosto da minha vizinha. Então, é uma barbaridade o que a gente está assistindo. O governador de Minnesota, Tim Walz, uma das principais lideranças do Partido Democrata, condenou o tiroteio e pediu que os manifestantes permaneçam pacíficos. Ele também afirmou ter colocado a Guarda Nacional do Estado em alerta. Aí parece assim, como assim, Guarda Nacional do Estado? Nos Estados Unidos, cada estado tem um contingente que participa da Guarda Nacional. Então, a Guarda Nacional lá em Minnesota está sob comando do governador. Ele disse que, dependendo do que acontecer, ele pode botar a Guarda Nacional contra os agentes do ICE. Aí seria um conflito entre forças do Estado contra forças federais. Olha a que ponto que chega os Estados Unidos, por isso que muita gente diz que o fim desse governo Trump pode ser desencadear uma guerra civil nos Estados Unidos. Lembrando que Minnesota é simplesmente o estado onde o Floyd foi assassinado. Né? Lembram que aquele policial colocou o joelho no pescoço e assassinou, matou um homem negro? Foi nessa mesma cidade, em Minneapolis. Né? Bom, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, também deu um recado forte para a polícia política de Donald Trump. Vamos ver o que disse o prefeito da cidade. Vamos lá. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. Somebody is dead. That's on you. This was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying. To the family, I'm so deeply sorry. We're going to be working towards justice as quickly as we possibly can right now, and justice is what we've all got to get. We're going to make sure that in this very difficult moment, we do not take the bait that these ICE agents are trying to create and that the federal government, to be clear, wants. Ele está dizendo da narrativa, né? O prefeito disse, caiam fora agentes do ICE, disse que mataram uma moradora da cidade pelo uso imprudente da força, e foi isso mesmo, a gente tem tudo registrado, só que o Donald Trump saiu nos momentos seguintes tentando dizer que a mulher era uma terrorista. A gente vê a imagem, ela não joga o carro contra o policial, ela se assusta com uma situação que está todo mundo assustado,
porque os caras descem de carro sem logotipo. Parece polícia política da época da ditadura aqui na América Latina. E é a polícia política do Trump. Contra imigrante, não só, contra qualquer um que se opuser à política e ao governo, ao regime, a gente pode dizer, de Donald Trump. Bom, o caos não é só interno nos Estados Unidos. No plano internacional, Trump continua tocando o terror, como se diz, né? A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou um vídeo com mais detalhes daquela apreensão, daquele sequestro do petroleiro russo que estava vindo da Venezuela. As imagens mostram, é isso aqui que está na tela, ó. Se você estiver só nos ouvindo, vale a pena olhar agora. As imagens mostram a embarcação norte-americana se aproximando do petroleiro russo. O petroleiro é maior, só que não tem arma, evidentemente, né? O navio das Forças Armadas dos Estados Unidos se aproxima, né, e faz a apreensão, o sequestro do navio que estava vazio e prende a tripulação e manda a tripulação para os Estados Unidos, agindo como se fossem a polícia do planeta. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou o ataque, mas optou pelo caminho diplomático, sem escalar muito as tensões. Bruno Concílio tem mais detalhes sobre a resposta da Rússia. Bruno. Rodrigo, às vezes o melhor caminho é perder a batalha para se manter vivo na guerra. Moscou evitou escalar ainda mais o conflito, como você disse, mas afirmou que o ato aumenta ainda mais as tensões político-militares na zona euroatlântica. Além disso, a avaliação é de que a ação militar é ilegal, perigosa e irresponsável, e inspira aliados dos Estados Unidos a fazer o mesmo. Moscou também pediu o retorno de russos que integram a tripulação do navio, Rodrigo. É isso, Moscou quer o retorno porque, como eu disse, eles foram presos e levados para os Estados Unidos. Mais uma ofensiva de Trump contra o multilateralismo. O governo do Trump, né, anunciou a retirada dos Estados Unidos de 66 organismos internacionais, incluindo 31 agências da ONU, que lidam com os seguintes temas, olha só, racismo, combate, né, ao racismo, combate à violência contra a mulher, clima, direitos humanos e democracia. Ou seja, tudo aquilo que o Trump não gosta, né? É a vontade do imperador virando lei. A lista prevê, por exemplo, o fim da participação estadunidense nos seguintes órgãos: painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele está nem aí para a crise climática, Comissão de Direito Internacional, Fórum sobre Afrodescendentes, e os Estados Unidos têm uma população grande afrodescendente, e é por isso que tratam assim, na bala, a tiros, né? E nesse caso de Minneapolis, não era uma afrodescendente, então eles estão avançando para todos os lados, mas o Trump tirando os Estados Unidos desses órgãos internacionais é o maior abalo no sistema multilateral desde a sua criação em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Por isso que a gente diz, acabou a ordem internacional que veio da Segunda Guerra. E a gente tem o quê? Uma nova ordem? Não. Por enquanto, uma nova desordem imposta por Donald Trump. Um homem com várias faces, e aí a gente vai para um próximo assunto. Trump confirmou que conversou com o presidente colombiano Gustavo Petro, que tem sido uma das vozes mais duras contra a invasão da Venezuela. Então é o Petro da Colômbia, critica a invasão da Venezuela porque ele sabe que a Colômbia é a próxima, ou Cuba ou a Colômbia, né? Segundo o presidente dos Estados Unidos, a ligação dele para Petro foi amigável e positiva. Eu ficaria preocupado se eu fosse o Petro, porque o Trump disse a mesma coisa quando conversou com o Maduro por telefone. Semanas depois, o Maduro estava sequestrado pelas forças especiais dos Estados Unidos. Após a conversa, Trump disse que espera receber Petro na Casa Branca em breve, sinalizando uma reaproximação diplomática entre Estados Unidos e Colômbia. Vamos ver o que disse aqui o Trump nas redes sociais? Rapidinho, colocar aqui na tela. Foi uma grande honra falar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que telefonou. Apreciei sua ligação. Estou ansioso para conhecê-lo em um futuro próximo. O encontro acontecerá na Casa Branca, em Washington. Será que o Petro vai cair nessa cilada de ir lá na Casa Branca? Eu, se fosse ele, tomaria cuidado. O Petro também publicou nas redes sociais detalhes sobre como é que teria sido essa conversa. Nós também temos aqui a publicação do Gustavo Petro, presidente colombiano, né, contando como é que foi a conversa dele com Donald Trump. Está aqui na tela, ó. Eu disse numa carta a Trump no início do governo e também para o Biden que uma aliança americana poderia ser estabelecida se o grande potencial de energia limpa na América do Sul fosse aproveitado. Aí ele disse que ele falou para o Trump sobre isso. Em vez de ameaçar, vamos colaborar. Em vez de ficar de olho no petróleo, aposte, Trump, na energia limpa que a América do Sul pode fornecer com a ajuda dos Estados Unidos. É o Gustavo Petro tentando se apresentar não apenas como alguém que protesta, mas como alguém que faz propostas
para tentar convencer o Trump a ter uma agenda de colaboração com a América do Sul. Duvido. Bom, uma notícia que eu trouxe aqui no começo do programa, uma notícia engraçada em se tratando desse personagem até. A defesa de Bolsonaro pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes para que ele participe do programa de remissão de pena através da leitura. O que quer dizer isso? Bolsonaro quer reduzir pena lendo livros. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe. O programa permite abatimento de 4 dias de pena para cada obra lida e avaliada. Tem que fazer uma resenha. Como é que vai ser, hein? A resenha do Jair. Eu li isso daí. Eu acho que guerra e paz está mais para paz do que para guerra. Alguma coisa assim. Mas olha, a lista dos livros que o Distrito Federal oferece para as pessoas. Tem vários, mas a gente destacou alguns aqui. Vamos ver, será que o Bolsonaro vai ler? Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história da família dele na ditadura, depois que o Rubens Paiva, pai, foi assassinado. E o Bolsonaro apoia os assassinatos da ditadura. Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. 1968, o ano que não terminou, Zueniro Ventura conta os episódios ali em torno do ano que teve o AI-5 na ditadura. Crime e Castigo, do Dostoiévski, Guerra e Paz, do Tolstói, 2 leituras que o Bolsonaro não sei se vai ter condição de encarar. Mas é isso, ele pediu, vamos ver se o Xandão vai atender. Pessoal, ontem nós falamos aqui no ICL Urgente do caso envolvendo influenciadores e o Banco Master. Hoje o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, confirmou ao ICL Notícias que a Polícia Federal pode entrar na investigação, abrindo um inquérito. Influenciadores têm sido procurados por agências de marketing para gravar e divulgar vídeos com ataques ao Banco Central e em defesa do Banco Master. É um escândalo. Quem está pagando isso? O Bruno tem mais detalhes sobre a matéria que está lá no nosso site também. Bruno. Pois é, Rodrigo. Ontem a gente exibiu aqui no ICL Urgente o vídeo do influenciador e vereador do PL, o Rony Gabriel, que foi procurado por uma dessas agências e expôs todo o esquema. Segundo Andrei Rodrigues, o material está reunido pela PF e está sendo avaliado para a produção de uma informação de polícia judiciária, uma IPJ, que é uma etapa que pode resultar na instauração de um inquérito policial. A apuração mira a possível existência de uma campanha coordenada nas redes sociais com o uso de influenciadores pagos para divulgar vídeos com ataques ao Banco Central e de questionamento ao processo de liquidação do Banco Master. O objetivo é identificar a origem desses recursos, os intermediários envolvidos e a eventual responsabilidade penal, Rodrigo. É importante. Aliás, a gente vai trazer no N2 mais informações sobre isso, né? Mostrando como é que é muito suspeito. Os influenciadores gravavam vídeos com conteúdo muito parecido. Então, parecia que já recebiam o conteúdo que eles deviam divulgar. A gente vai trazer mais detalhes. Lembrando que o ministro Jonathan de Jesus, do TCU, que é outro que está querendo ajudar o Banco Master, né? Suspendeu a inspeção que ele havia determinado no Banco Central. Então, influenciadores, ministro do Tribunal de Contas, todo mundo na jogada para tentar livrar a cara do Vorcaro, que é o dono do Banco Master, um banco que cometeu fraudes e foi liquidado pelo Banco Central. Pessoal, vamos ficar de olho no noticiário, porque o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entregou já ao presidente Lula a carta de demissão. Você viu a Heloísa Vilela contando mais cedo que o Lewandowski foi dos mais aplaudidos nesse evento para lembrar o 8 de janeiro. Ele já teria apresentado a carta de demissão por motivos pessoais, também políticos. Ele não se sente tão confortável no papel de ministro da Justiça e está querendo sair antes da reforma que o Lula vai fazer ali para março e abril, para daí liberar vários ministros para concorrer às eleições. O Lewandowski não vai para a eleição e está querendo voltar para casa antes dessa reforma ministerial. Esse anúncio pode ser feito a qualquer momento. Nós vamos seguir acompanhando. Daqui a pouco no N2 mais detalhes sobre isso também. Por hora eu quero agradecer o Bruno Concílio, que mais uma vez esteve aqui substituindo a nossa Laura Couto, né, Bruno? A Laura com férias aí, com férias merecidas, e você mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, até amanhã, Bruno. Obrigado, Rodrigo, e até amanhã, hein? É isso aí, o ICL Urgente volta amanhã, o N2 vem daqui a pouco, mas eu faço um convite super especial para você. Você sabe o que é o Mapa da Mina, né? É aquele evento em que todo começo de ano o Eduardo Moreira faz assim previsões para investimentos e ele acerta quase todas. Pega as previsões dos anos anteriores e veja a quantidade de acertos que tem ali nas previsões feitas pelo Edu, ao contrário da turma de mercado, que previu tudo e aconteceu tudo ao contrário. Mas então, vai aí no Mapa da Mina do Edu. Como é que você participa? Você participa se inscrevendo em iclurgente.com.br.
iclurgente.com.br, e aí você participa desta aula que vai acontecer no dia 29 de janeiro. Tem bastante tempo, mas faz a inscrição agora para garantir, para você não se esquecer. Então, Mapa da Mina 2026 com Eduardo Moreira, praticamente 100% de acerto nos anos anteriores. Vai ser no dia 29, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se inscreva, iclurgente.com.br, e veja as previsões de Edu Moreira para investimentos. Se você conseguiu guardar um pouquinho, onde que você põe, né? Aonde que você aplica para se defender num ano tão turbulento, que já começou com essas turbulências no mundo inteiro? Fica aí o convite e vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, o Juliano Medeiros e toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá também. Valeu! Enquanto a Faria Lima disse que o dólar ia chegar a 7, enquanto a Faria Lima disse que a bolsa ia cair, enquanto a Faria Lima dizia que o Brasil estava virando uma Venezuela, teve um relatório chamado Mapa da Mina que disse que a bolsa ia subir no segundo semestre e bater o recorde histórico, que o dólar ia passar o ano inteiro abaixo de 6 e ia chegar em 5,30, que disse que a curva de juros ia começar flat e da metade para o final do ano inverteria, que disse que os multimercados teriam um ano melhor esse ano do que nos outros anos, e acertou tudo. Pois é, o Mapa da Mina é o relatório que mais tem acertado todos os anos. Em 2025 acertou absolutamente tudo. A notícia boa é que o Mapa da Mina 2026 está chegando e ele é gratuito e só pensa no seu interesse, diferente dos relatórios dos bancos, que só pensam em vender produtos para vocês. Vai acontecer 29 de janeiro, quinta-feira, às 8 horas da noite. Encontro todos vocês lá. Esse ano a gente vai bater recorde de pessoas assistindo. Vamos bater todo mundo lá da Faria Lima. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.